Então, meus irmãos, retornando, vamos agora compreender a estrutura do santuário. Nós já compreendemos os símbolos, o principal símbolo e o que representa os sacrifícios e o cordeiro. Agora vamos ver a estrutura do santuário de Deus. O santuário ele era constituído de ele tinha uma forma de quadrado, certo? Ele tinha o pátio e dois compartimentos. No pátio você tinha a pia a pia de purificação e o altar de holocausto, o altar de sacrifícios. Depois o primeiro compartimento chamado de lugar santo, no qual você tinha o candelabro de ouro de 7 velas, você tinha a mesa com os pães da proposição, eram 12 pães, e você tinha um segundo altar, o altar de incenso. O lugar santo era dividido do lugar santíssimo por uma cortina e no lugar santíssimo você tinha apenas um móvel, a Arca da Aliança. Dentro da arca você havia as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. A tampa da arca era feita de ouro e tinham 2 querubins, chamados querubins ungidos ou querubins cobridores. E ali se manifestava a glória de Deus, chamada Shekinah. Vamos compreender o que significa cada um desses objetos. O primeiro, como nós vimos, é a pia. Ficava no pátio, ela era toda de bronze, a pia da purificação. Veja que cada utensílio desse, cada móvel do santuário, ele representa um aspecto da divindade de Cristo, da pessoa maravilhosa de Jesus, e um aspecto do seu ministério. Nós vimos que hoje Jesus está no santuário exercendo o ministério de sumo sacerdote, correto? Então, ao entrar no santuário, nós vemos fases do ministério de Cristo. O primeiro ministério de Cristo foi exercido no pátio. A água, ele aponta para Cristo. Veja o que diz em João 6,35. O que crê em mim jamais terá sede. Jesus é a água da vida. Aquele episódio clássico no qual Jesus encontra com a mulher samaritana no poço e Jesus diz: se você soubesse aquele que te pede, dá-te de beber, você pediria para mim água de beber e essas águas se tornariam águas de fonte viva. Então Jesus está representado ali pela água. Agora, uma parte do seu ministério também é representada pela pia. Veja que ela representa o batismo do Senhor Jesus. Veja em Mateus 3,16: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que lhe dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. O outro móvel que havia no pátio era o altar do holocausto, o altar dos sacrifícios. Após o pecador imolar, ou seja, cortar o pescoço do cordeiro, depois que o cordeiro havia sido morto, ele era lançado nesse fogo, nesse altar para ser queimado. Esse altar, ele representa o momento em que Jesus se entregou por nós na cruz para morrer pelos nossos pecados. Veja o que diz em 1 Pedro: carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O altar de sacrifícios representa o Gólgota, o Calvário, o madeiro onde o Senhor Jesus se entregou por nós.
Ele não foi morto, mas ele se entregou para morrer por nós, pelos nossos pecados. Agora, a segunda fase do ministério de Jesus, ela foi exercida no lugar santo. Lembrando que no lugar santo você tinha o candelabro de 7 velas, chamado de menorá, os pães da proposição, 12 pães, e o altar de incenso. O que representa cada um desses móveis? Lembrando que cada móvel representa um aspecto da pessoa maravilhosa de Jesus, da divindade de Cristo, e um aspecto do seu ministério. Então, o pão, ele representava as 12 tribos de Israel, uma para cada tribo, certo? E lembrando que na Bíblia o número 12 tem o significado também de plenitude das pessoas, representa todas as pessoas. Então, quando diz 12 tribos de Israel, não se refere apenas aos judeus, mas assim a todos aqueles que são, pela fé, considerados filhos de Deus, também são Israel de Deus. O pão, ele representava a plenitude de todas as pessoas e ele apresenta a própria pessoa de Jesus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Enquanto aquele pão era exclusivamente para os sacerdotes e para o sumo sacerdote no templo, Jesus é o pão da vida que foi entregue para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. A menorá, o candelabro de 7 velas, ele estava continuamente aceso e ele era a única luz que tinha no templo dentro do tabernáculo. Então os sacerdotes eles precisavam estar sempre em constante manutenção, colocando óleo para que as velas não se apagassem. As velas elas apontavam para aquele momento em que Moisés viu a Deus na sarça ardente. Mas ela também representa o Espírito Santo de Deus, e a representa também a própria pessoa de Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O incensário, ele representa as orações do povo de Deus. Veja o que diz em Apocalipse 5:8. Prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o incenso são as orações dos santos, dos filhos de Deus. Veja, se lembra que havia uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, mas essa cortina ela não ia até o teto. Então, o incenso, quando queimado, subia e atravessava o lugar santo para o lugar santíssimo. Isso representa as nossas orações sendo colocadas diante de Deus. E quem é que coloca as orações diante de Deus? É o sacerdote ministrando no lugar santo. Jesus, como diz a Bíblia, é o nosso mediador, pois há um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se lembra que eu disse que o livro do Apocalipse ele pode ser dividido em 7 partes e cada uma das suas 7 partes é apresentado uma cena do santuário. A primeira cena do santuário é a visão gloriosa de Jesus. Quando João viu Jesus, olha o que disse o texto: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e nos 7 dos meios candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito, assim com cintura de ouro. Ou seja, João contemplou Jesus glorificado, usando roupas de sacerdote, e ele estava entre os candelabros. O que é que isso significa? Jesus estava ministrando ali como sacerdote, mantendo as luzes do candelabro acesa e acendendo o incensário
o incensário. Agora, o que é que isso realmente significa? Jesus, o óleo na Bíblia, o azeite, que era o combustível utilizado para queimar, para acender as velas do menorá, do candelabro, ele é um símbolo para Espírito Santo. Então, quando Jesus estava no meio do candeeiro de ouro, ele estava ali colocando o óleo, mantendo as luzes acesas. Ou seja, Jesus estava derramando o seu Espírito Santo, concedendo o seu Espírito Santo para todo o Filho de Deus, para que nós andássemos na luz da justiça. Não é uma mensagem poderosa e maravilhosa isso? Muitos desses detalhes passam despercebidos, mas quando nós conseguimos analisar dentro do contexto bíblico, nós percebemos a maravilhosa mensagem de amor de Deus e de esperança. Ao mesmo tempo, Jesus está levando as orações dos santos, ministrando, queimando o incenso, que são as nossas orações, e levando elas para diante de Deus. Veja o que diz a palavra. E tudo quando pedires em meu nome, em nome de Jesus, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, todas as nossas orações devem ser direcionadas ao Deus Pai Todo-Poderoso, feitas em nome de Jesus Cristo, pois assim Ele atenderá. A Bíblia não relata nenhum outro tipo de intercessor, nem Pedro, nem João, nem Maria. Apenas a pessoa maravilhosa de Jesus pode interceder por nós. Agora, finalizando o ministério de Cristo no lugar santo, nós vemos também que hoje ele exerce um ministério no lugar santíssimo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Esse dia era chamado de Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Nós iremos estudar com mais detalhes o que significa esse evento profeticamente, o Dia da Expiação. No lugar santíssimo havia apenas um móvel, que era a Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho. Ele era uma caixa de ouro, sendo que dentro dela havia as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, e posteriormente foi colocado dentro da arca um pote contendo o maná que o povo comeu no deserto e a vara, o cajado de Arão que floresceu. Em cima da Arca da Aliança havia uma tampa. Essa tampa era chamada de propiciatório. Ela era de ouro puro e ela possuía a imagem de 2 anjos querubins, anjos cobridores. No meio dos anjos era manifestado ali a glória de Deus, a chamada Shekinah. Essa era a luz que iluminava esse cômodo do santuário. O que significa então esse móvel? Veja o que diz o texto de Êxodo 25, 22. Ali, Deus falando para Moisés: virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo quanto eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, a Shekinah é a presença de Deus, era a manifestação da glória de Deus. Deus falava com o sumo sacerdote Arão e Moisés ali, na Shekinah. Então, a Arca da Aliança representa o trono de Deus. Correto? E o trono de Deus, ele tem por base a justiça. E a justiça de Deus é representada pelos mandamentos de Deus, as 2 tábuas da lei. Agora, veja que interessante. Na Bíblia,
é dito que Deus é como um fogo consumidor. E agora, e veja que o trono de Deus está assentado sobre as tábuas da lei. Nós percebemos pela Bíblia que a função da lei é de acusar e de mostrar o que é pecado. A única função da lei é essa, mostrar o que é pecado. Quando você olha para a Bíblia, quando você olha para os 10 mandamentos de Deus, você conhece o que é pecado. E aí você vê a sua condição de pecador. Sendo pecador, você não consegue se justificar sozinho. Você precisa que alguém o justifique, o purifique. Essa pessoa é Jesus. Então, a partir dos méritos de Jesus, que intercede por nós, nós não entramos em juízo. Ou seja, Deus não nos condena. O juízo de Deus, conforme diz em Apocalipse, será no fogo, um fogo que desce do céu. E a própria presença de Deus é dita que é como fogo consumidor. Não sei se você já conseguiu reparar o simbolismo aí, mas olha o que diz o texto de 1 João 2:2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então, a Arca da Aliança simboliza também, além do trono de Deus, simboliza também o processo de justificação e mediação que nós temos através de Jesus. A tampa da Arca da Aliança se chama propiciatório. E Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus fica entre a glória de Deus, que é como um fogo consumidor, e os mandamentos de Deus que nos mostram e nos acusam do nosso pecado. E Jesus faz essa separação, essa mediação, impede que nós sejamos condenados, consumidos pelo fogo. Que mensagem maravilhosa, não é verdade? Olha o que diz também em Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Que mensagem maravilhosa! Uma vez por ano, o sumo sacerdote, e apenas o sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo e derramava o sangue do cordeiro sacrificado lá fora sobre a tampa, sobre o propiciatório. E aí, nesse dia, chamado Dia da Expiação, ou em hebraico Yom Kippur, os pecados da humanidade estavam perdoados e toda a obra de justificação do Filho de Deus, do Messias, havia sido completa. Em 1 João 3, nós percebemos que o pecado é transgressão da lei. O trono de Deus está assentado sobre a justiça, que é a lei. E a sua glória e o pecado cria separação entre eu e Deus, porque nenhum pecador consegue ficar na presença do Senhor sem ser consumido. A glória de Deus é como um fogo consumidor. E Jesus hoje ele faz esse papel de mediador, nos dando livre acesso ao Pai. Porque pelos méritos de Jesus, nós não somos condenados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É uma mensagem maravilhosa, não é verdade, meus irmãos? Veja que, como Adão e Eva, no início, tentaram se justificar a si mesmos e não conseguiram, Deus providenciou um perfeito
sacrifício para nos justificar. E não somente isso, mas um perfeito sumo sacerdote para interceder por nós, que é a pessoa maravilhosa de Jesus. Você quer ter acesso a esse perdão, a essa infinita graça? Você quer poder estar na presença de Deus e ser justificado pelos méritos de Cristo e receber dele o Espírito Santo? Você compreende e entende que hoje Jesus atua no santuário celeste, o verdadeiro santuário, por você, que, como diz a Bíblia, desde o início da eternidade, Deus já havia colocado no seu coração o propósito de se entregar por você, para que você tenha acesso a essa graça maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. Basta apenas que você o aceite como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí você terá um sumo sacerdote perfeito que intercede diante do Pai por você, que conduz as suas orações ao Pai e que derrama o seu Espírito Santo sobre a sua vida para lhe dar consolação, paz, libertação. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Você aceita essa maravilhosa graça? Se é seu desejo, una-se a nós em oração nesse momento. Santo eterno Deus, Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela maravilhosa mensagem do santuário. Nós te agradecemos porque desde o início o Senhor providenciou o teu Filho amado Jesus para ser sacrifício pelos nossos pecados. Nós te agradecemos porque o Senhor glorificou e exaltou esse mesmo Senhor Jesus, que hoje é sumo sacerdote. E hoje nós não estamos sozinhos. Temos certeza da tua salvação. Temos certeza do teu amor, pois o Senhor intercede por nós todos os dias no santuário celestial. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo teu infinito amor e tua maravilhosa graça. Nós te aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas e pedimos que o Senhor venha hoje fazer morada em nosso coração, que nosso coração seja o trono do teu Espírito Santo e que cada dia nós possamos aguardar com ansiosa esperança o teu breve retorno. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Obrigado pela tua salvação, que é o Senhor Jesus. Nós te louvamos e te pedimos que o Senhor escreva os nossos nomes no teu livro da vida para a redenção dos nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e até o próximo encontro, no qual nós iremos aprofundar agora os significados proféticos envolvendo o santuário e a purificação do santuário, para assim podermos compreender o que significa a visão dos 2300 dias proféticos. Até o próximo estudo.